Vamos começar uma nova videoaula. Nessa videoaula, nós vamos estar falando sobre o átomo. O átomo é uma palavra grega que quer dizer não divisível. Então, os primeiros que elaboraram o conceito de átomo foram os filósofos gregos, há mais ou menos uns 3.000 anos. Segundo eles, a matéria era formada por átomos. E o átomo é a última parte da matéria que eu poderia dividir. Então, se eu tivesse uma barra de ferro e fosse dividindo essa barra de ferro em pedaços cada vez menores, chegaria no momento que eu chegaria no átomo. A última parte da matéria que pode ser dividida, ou seja, eu não conseguiria dividir o átomo ao meio, não existiria meio átomo. E esse foi o conceito de átomo dos gregos. Depois o conceito moderno, o modelo atômico científico, veio pelo Dalton, primeiro que lançou o conceito de átomo científico. O Dalton afirmava que o átomo era maciço, indivisível e indestrutível, como os gregos. O conceito de maciço de átomo continuou, mas aí ele foi modificado por Thomson, porque o Thomson descobriu uma partícula com carga elétrica, que ele deu o nome de elétron. Então o átomo continuava maciço, porém ele tinha os elétrons incrustados no maciço. Então o conceito de átomo indivisível já caiu por terra. Então o átomo não era mais considerado indivisível porque ele era formado por partes menores que ele, que era o elétron. Mas continuava o conceito de átomo maciço. Esse conceito ele só foi alterado em 1911 pela experiência do Rutherford. O Rutherford ele bombardeou uma lâmina de ouro. Por que ele usou uma lâmina de ouro? Porque é a lâmina mais fina que eu posso ter. Uma folha de papel é fina. Uma lâmina de ouro consegue ser 4 vezes mais fina que uma folha de papel. Então, quando ele bombardeou com radiação alfa essa lâmina de ouro, a radiação alfa é uma radiação positiva, ele esperava o quê? Se o átomo é maciço, a radiação alfa não conseguiria passar pela lâmina de ouro. Só que o que aconteceu foi que a radiação passou pela lâmina de ouro e manchou o papel fotográfico que ficava atrás dessa lâmina de ouro. O que levou o Rutherford a elaborar um novo conceito de átomo que não era mais maciço, o átomo era um grande vazio, e ele tinha no centro o núcleo do átomo, esse núcleo seria positivo. E girando em torno desse núcleo teríamos sim os elétrons, que já se conhecia, já se sabia a existência deles. Os elétrons girariam em torno do núcleo. Esse modelo até foi chamado de modelo sistema solar, porque ele lembra o sistema solar. No sistema solar você tem o Sol no centro e girando em torno do Sol você tem os planetas. Então o átomo do Rutherford foi chamado modelo sistema solar. Tem um núcleo no centro e girando em torno desse núcleo os elétrons. Existe uma falha no modelo do Rutherford que seria o seguinte: os elétrons, eles para não serem atraídos pelo núcleo, porque positivo atrai negativo, eles têm que girar em torno do núcleo, que nem a Terra gira em torno do Sol. Se a Terra parar de girar, ela é atraída pela gravidade do Sol. E o Rutherford colocou que os elétrons giram em torno do núcleo para não serem atraídos pelo núcleo. Só que, pelo conceito que temos de física, conforme o elétron iria girando em torno do núcleo, ele perderia energia. Tá? E aí, ele perdendo energia, ele se aproximaria do núcleo. E um outro cientista, amigo do Rutherford, ele reformulou esse conceito do Rutherford em relação aos elétrons, que é o cientista Bohr. Então, o primeiro modelo atômico que nós temos é o modelo atômico do Rutherford, que não é maciço, e houve a correção do Bohr em relação aos elétrons. Tá? Então, nós temos aí as ideias de Rutherford e Bohr, permitiram que se entendesse a organização do átomo em duas regiões distintas. O núcleo, onde ficam os prótons e nêutrons, e a eletrosfera, com elétrons girando em torno do núcleo. Então, o modelo do Rutherford-Bohr foi o primeiro modelo atômico que rompeu com o conceito de maciço. O átomo, na verdade, tem um núcleo central, girando em torno desse núcleo nós teremos os elétrons. E a gente vai ver mais para frente a estrutura do átomo, como é feita essa estrutura do átomo.
Então a gente vai ver agora o átomo com as suas duas regiões, núcleo e eletrosfera. Então vocês estão vendo em vermelho, as esferas em vermelho são o núcleo, girando em torno do núcleo nós temos os elétrons, que são as esferas azuis. Então esse foi o primeiro modelo atômico do Rutherford a dividir o átomo em duas regiões, núcleo e eletrosfera. E a gente agora vai estudar a estrutura do átomo, como é o núcleo e como é a eletrosfera. Então agora a gente vai ver a estrutura atômica. Quanto ao núcleo atômico, embora tivesse carga positiva e concentrasse a massa do átomo, não se sabia ainda a magnitude dessas cargas, e Rutherford havia previsto a existência de outras partículas, além dos prótons, responsáveis também pela massa do átomo. Quer dizer isso? O Rutherford deduziu que o núcleo tinha cargas positivas, uma vez que a radiação alfa, que foi a radiação que bombardeou a lâmina de ouro, também era positiva. E como a radiação alfa, quando chegou próximo ao núcleo, ela foi afastada, ela foi repelida, então significava que o núcleo também era positivo, que cargas iguais se repelem. Então a dedução foi que o núcleo tinha cargas positivas e ele chama essas partículas positivas de próton. A carga positiva do núcleo dos átomos é devida aos prótons, cuja existência foi evidenciada experimentalmente por Rutherford em 1911. Ele obteve por meio de cálculos a carga nuclear de alguns elementos e constatou que os valores encontrados eram aproximadamente a metade do valor da massa atômica relativa do elemento correspondente. O que significa isso? Já se conhecia na época a massa atômica, que era o peso do átomo. Não que conseguisse pesar o átomo, mas em relação aos outros átomos. Então, por exemplo, o átomo de hélio teria peso 1, massa atômica 1. O átomo de hidrogênio teria massa atômica 1. O átomo de hélio, que seria o átomo seguinte, tem massa atômica 2. O átomo do lítio tem massa atômica 3. Ou seja, essa massa atômica servia para dizer quanto que o átomo era mais pesado em relação ao outro. O Rutherford descobriu que a quantidade de prótons que tinha no núcleo era metade da massa atômica. Tá? Então, se o átomo tinha massa atômica 4, ele tinha 2 prótons. Se ele tinha massa atômica 6, ele tinha 3 prótons. Então, o Rutherford deduziu que a quantidade de cargas positivas era metade da massa atômica do átomo. Então, o Rutherford deduziu, mas não provou, ele deduziu que existia uma outra partícula além do próton. Ele chamou essa partícula de nêutron. Seria uma partícula do mesmo tamanho do próton, da mesma massa do próton, só que não teria carga elétrica. O próton tem carga elétrica positiva, o nêutron não teria carga elétrica. Tá? Então, na estrutura do átomo, o núcleo teria duas partículas, prótons e nêutrons. Prótons com carga positiva e nêutrons, partículas sem cargas. Então agora a gente vai ver a representação do átomo com as partículas subatômicas. Quer dizer, partículas subatômicas são as partículas que estão dentro do átomo, após o átomo. Elas são os prótons, nêutrons e elétrons. Né? Então você tem as esferas verdes e vermelhas são nêutrons e prótons, que formam um núcleo, e a partícula azul é o elétron, que gira em torno desse núcleo. Então o átomo moderno ele é representado dessa forma. Um núcleo com os prótons e nêutrons e os elétrons girando em torno desse núcleo. Continuando a falar sobre o átomo, a gente vai falar agora sobre um conceito que é o conceito de número atômico. Então, por volta de 1914, um jovem cientista, Henry Moseley, quando estudava os raios-x, verificou experimentalmente ser possível associar a cada elemento um valor que representava a carga nuclear e que correspondia ao número de ordem do elemento na tabela periódica de Mendeleev. Então já existia a tabela periódica e essa tabela periódica estava organizada em ordem de massa atômica. O que tinha menor massa atômica daquele que tinha maior massa atômica.
O Moseley, ele conseguiu perceber o seguinte, que o número atômico, ou seja, o número de cargas positivas do átomo, o número de prótons, ele ia crescendo que nem a massa atômica. Então, tem o elemento químico massa atômica 1, eu tinha um próton. Tá? Aí, partia para a massa atômica seguinte, ele tinha 2 prótons. Para o átomo seguinte, com massa atômica 6, ele tinha 3 prótons. Então ele percebeu uma correspondência entre a massa atômica do átomo e o número atômico. Ou seja, o número atômico não, desculpe, o número de prótons. Ou seja, da forma que a tabela periódica de Mendeleev estava organizada por massa atômica, ela podia ser organizada por número atômico, ou seja, pelo número de prótons do átomo. Isso corrigiu certas falhas na tabela periódica do Mendeleev. O número atômico conseguiu organizar a tabela periódica sem falhas. Esse número atômico, o que ele é? Ele representa o número de prótons do elemento químico, ou seja, do átomo. Quantos prótons o átomo possui. E a gente agora vai ver como se calcula o número atômico. Então, o número atômico, eu posso calcular esse número atômico pela expressão matemática Z igual a P. Onde? O Z ele representa o número atômico. Então, em vez de escrever número atômico, eu escrevo Z maiúsculo. Então, a letra Z maiúscula representa o número atômico. E o P, escrito P minúsculo, ele representa o número de prótons do átomo. Então, o número atômico é uma identificação do átomo. Ele vai ser o número de prótons que o átomo possui. O átomo que possui um próton vai ter número atômico 1. O átomo que tiver 2 prótons vai ser número atômico 2. O átomo que tiver 3 prótons vai ser número atômico 3. E assim por diante. O outro conceito ligado ao núcleo do átomo é o número de massa. Tá? Então, qual é a massa do átomo? Qual é a massa do núcleo do átomo? Tá? Então, a questão da massa nuclear só foi resolvida em 1932, 20 anos depois das ideias apresentadas por Rutherford sobre a estrutura do átomo. O cientista inglês James Chadwick, estudando o bombardeamento de átomos com partículas alfa, descobriu os nêutrons, partículas constituintes do núcleo atômico, desprovidas de carga elétrica e com massa igual à do próton. A questão da massa nuclear apresentada por Rutherford havia assim sido solucionada. Então, é o que eu já tinha falado anteriormente para vocês. O Rutherford preveu a existência dos nêutrons, mas não conseguiu provar. Porque ele percebeu o quê? A quantidade de cargas positivas que tinha no átomo era metade da massa atômica do átomo. Então, além dos prótons positivos, deveria ter também uma partícula desprovida de carga, que era o nêutron. E ele só foi provada a existência do nêutron em 1932, pelo Chadwick. Então, o número de massa do átomo ele é total de prótons e de nêutrons no núcleo. Ele é chamado de número de massa do átomo. Tá? Por que número de massa do átomo e não número de massa do núcleo? Tá? Porque afinal, os prótons e nêutrons estão no núcleo. Porque os elétrons são extremamente pequenos em relação aos prótons e os nêutrons. Quem tem realmente peso, quem tem massa no átomo são os prótons e nêutrons. Então, o número de massa do átomo é a soma de prótons e nêutrons que o átomo possui. Como é que eu calculo o número de massa de um átomo? Eu calculo através da expressão matemática A igual a P mais N. Onde o A maiúsculo é o número de massa do átomo. Desculpe. O P minúsculo, é o número de prótons que o átomo possui. E o N minúsculo é o número de nêutrons do núcleo do átomo. Então, se eu somar os prótons e nêutrons que estão presentes no núcleo do átomo, eu tenho o número de massa do átomo. A gente vai falar sobre a eletrosfera. Quem modificou o conceito de eletrosfera do átomo de Rutherford foi Bohr.
Então, Bohr percebeu que a energia dos elétrons não é emitida de maneira contínua, como era esperado segundo os conhecimentos da época, mas que eles emitem ou absorvem certos valores de energia apenas quando mudam de órbita. O Rutherford disse que os elétrons tinham uma órbita fixa. Eles giravam em torno do núcleo porque eles não seriam atraídos pelo núcleo. Uma vez que o núcleo é positivo, os elétrons negativos, os elétrons seriam atraídos pelo núcleo. Isso não acontece porque os elétrons giram em torno do núcleo, que nem a Terra gira em torno do Sol, para não ser atraída pelo Sol. Só que, segundo o conhecimento da época, conforme os elétrons iam girando, iam perdendo energia. E aí, com essa perda de energia, eles seriam gradativamente atraídos pelo núcleo. O Bohr ele reformulou esse conceito. Segundo o Bohr, as órbitas têm níveis de energia. Dentro daquela órbita, o elétron não ganha nem perde energia. Ou seja, quem tem energia é a órbita e não o elétron. Girando em torno daquela órbita, ele não ganha nem perde energia. Se eu fornecer energia para o átomo, através do calor, por exemplo, o nível vai ficar com mais energia, o elétron não aguenta ficar naquele nível, ele passa para o nível seguinte. Ele recebe energia e passa para o nível seguinte. Quando cessa a energia, a fonte de energia, o elétron retorna para o nível dele. Quando ele retorna, ele devolve essa energia que ele absorveu na forma de luz. Tá? Então o Bohr ele conseguiu explicar o movimento dos elétrons. Então, dentro da sua órbita, o elétron não ganha nem perde energia. Somente se ele receber energia, ele passa para uma outra órbita. E aí, quando ele retorna à órbita dele, ele devolve essa energia na forma de luz. O Bohr também percebeu o seguinte: a organização dos elétrons nos vários níveis de energia, segundo o Bohr, levava em conta um número fixo de elétrons em um dado nível, baseado em uma relação matemática estabelecida pelo cientista sueco Heidelberg, no final do século XIX. Para o número de elétrons dos gases nobres, Bohr notou uma regularidade dos números 2, 8, 18 e 32, representando as diferenças entre o total do elétron de um dado gás nobre e o total de elétrons do seu anterior. Então, Bohr percebeu o seguinte: os níveis de energia comportavam um determinado número de elétrons, que era nessa sequência: 2, 8 no nível seguinte, 2 no primeiro nível, 8 no segundo nível, 18 no terceiro nível e 32 no nível seguinte. Tá? Então, isso aí foi feito com os gases nobres, que é o hélio, neônio, argônio, criptônio, além do hélio, né, que eu já falei. Então, o hélio tem o primeiro nível de elétrons com 2. O neônio já tem 2 níveis de energia, com 2 no primeiro e 8 no segundo. E assim ia se repetindo, esses números se repetiam. São 2, 8, 18 e 32. Então, levando em conta a pouca reatividade dos gases nobres, por isso que ele tem esses nomes, gases nobres, porque eles não reagem com os outros elementos químicos, Bohr considerou que esses números 2, 8, 18 e 32 eram o nível máximo de elétron em cada um dos níveis. Tá? Não poderia passar dessa quantidade de elétrons. E aí ele colocou numa tabela a quantidade de elétrons máxima que cada nível de energia comporta. A gente vai ver agora essa tabela. Vamos ver a distribuição dos elétrons, distribuição eletrônica, segundo o modelo de Bohr. Então, nós teríamos os níveis de energia, que vai do 1 ao 7. O 1 é o menos energético, o 7 é o mais energético. Cada nível corresponde a uma camada, então as camadas vão se sucedendo uma sobre a outra, como se fosse uma cebola, né? Em que você tem várias camadas. Tá? E aqui, no número máximo de elétrons, é quantos elétrons cabem em cada uma dessas camadas. Então, na camada K, que é a primeira camada, cabe 2 elétrons. Na camada seguinte, que é a camada L, cabe 8 elétrons. Na camada M, cabe 18 elétrons. Na camada N, 32. Na quinta camada, que é a camada O, 32 também. Na sexta camada, aí já começa a diminuir de novo, a camada P, cabe 18 elétrons. E a camada Q, que é a última camada, a sétima camada, cabe 8 elétrons. Então, vocês estão vendo os números do Bohr, 2, 8, 18 e 32.
São 7 camadas, não todos os átomos têm as 7 camadas, tá? Então tem átomo que só tem uma camada, tem átomo que só tem 2 camadas, e assim vai. O átomo que tem 7 camadas, ele tem um número máximo de camadas, e a distribuição de elétrons por camadas é essa daí, tá bom? Então, recapitulando, nós temos o modelo atômico. No modelo atômico atual, nós temos o núcleo, que é a região central do átomo. Esse núcleo tem partículas positivas, que são chamadas de prótons, partículas sem carga, que são os nêutrons, e girando em torno desse átomo, eu tenho os elétrons. Tá? A massa total do átomo, o peso do átomo está no núcleo. Por quê? Os elétrons que giram em torno do núcleo são bem menores do que os prótons e os nêutrons. Então, a massa total do átomo está no núcleo. O volume do átomo, que é a área que o átomo ocupa, é determinado pela eletrosfera. Então, a última camada do átomo é o volume total do átomo. Tá? Eu tenho as primeiras camadas, né? Em torno desse núcleo, depois eu vou tendo outras camadas, outras órbitas, e aqui vocês estão vendo eu tenho 3 camadas esse átomo. Tá? O número de prótons do átomo tem que ser igual ao número de elétrons, então a quantidade de prótons que o átomo possui, ele tem a mesma quantidade de elétrons. Por quê? O próton é a carga positiva, o elétron é a carga negativa. O átomo tem que ser neutro. Então, se ele tiver 2 cargas positivas, ele tem que ter 2 cargas negativas, para dar a carga final zero. Se ele tem 3 cargas positivas, ele tem que ter 3 cargas negativas para a carga final ser zero. Então, o número de prótons que o átomo possui é o mesmo número de elétrons. Tá? O número de nêutrons que o átomo possui tem que ser igual ao número de prótons ou maior. Por que igual ou maior? Quem dá estabilidade ao núcleo são os prótons. Porque quem dá estabilidade ao núcleo são os nêutrons, porque os prótons são cargas positivas. Cargas de sinais iguais se repelem. Então, o que evita que o núcleo se desfaça, que o núcleo seja repelido os prótons, é justamente o nêutron. O nêutron que mantém o núcleo coeso. Se não tivesse o nêutron, o núcleo ia se desfazer. Então, o nêutron está em quantidades iguais aos prótons ou em quantidade superior justamente para dar estabilidade ao núcleo. Tá? O número atômico do átomo, o número que identifica o átomo é o número de prótons. Tá? Então, quantos prótons o átomo possui é o número atômico dele. E o número de massa indica qual é a massa do átomo, qual é o peso do átomo, que são a soma dos prótons e nêutrons do núcleo. Tá? Porque os elétrons são bem menores que os prótons e nêutrons. Vocês podem ver aqui, os elétrons têm um tamanho menor que os prótons e nêutrons. Na verdade, o elétron é 1.800 vezes menor que o próton e nêutron. Então, quem tem massa no átomo são só os prótons e nêutrons. Então, o número de massa é a soma dos prótons e nêutrons. Essa é a estrutura do átomo atual. Então, essa foi a nossa aula sobre átomos. Tá? Vocês vão ter agora, além da aula, depois o roteiro de estudo para responder os exercícios. E aí a gente vai depois, quando dar continuidade, falar sobre elementos químicos. Então, até a nossa próxima aula.